Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, que é equivalência de ETFs. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Bom, pessoal, então é um assunto um pouco polêmico, porque é uma novidade, né? É uma novidade que o Merenda está implementando na própria carteira, né? E eu, entendendo que o S&P 500, que é um índice americano, ele tem muito mais força, uma pujança de empresas, né? Muito maior do que o que tem dentro do nosso IBOV, automaticamente me fez refletir que eu deveria buscar ETFs que tivessem um desempenho melhor do que o nosso índice. E nesses filtros, pessoal, existem vários aí, inclusive o Better11 foi um que eu coloquei, e eu vou fazer um outro estudo juntando o Better11 com outro ativo de ETF brasileiro, mais compatível com o nosso índice, ok? E aí, pessoal, o Merenda chegou à conclusão que se eu gosto de fazer hedge, de vender BOVA11 do lado esquerdo de uma conta e do lado direito de outra, eu decidi que para mim faz mais sentido eu fazer troca por ETFs de qualidade, que tenham qualidade em seus índices, porque no final a qualidade sempre vai ser melhor selecionada na hora do aperreio do que a quantidade, né? Olhando por termos quantitativos. Quando eu falo quantidade, não é quantos ativos eu tenho, é em relação à forma que é selecionado. O nosso índice Bovespa, ele não é selecionado por qualidade, ele é selecionado por número de negócios, volume financeiro, são uma série de questões. É claro que nisso entra vários ativos de qualidade, sim, mas também entra ativos que eu não gosto, que eu não gostaria de ter na minha carteira, como eu expliquei no vídeo anterior, ok? Então, se eu gosto de hedge, se eu gosto de fazer venda coberta com o BOVA11, porque eu tenho BOVA11, exemplo, né? A gente vai fazer equivalência de cota, certo? E a equivalência de cota eu vou trazer aqui para vocês do ETF que o Merenda ficou apaixonado. É o SPXR11, ok? Ele tem uma volatilidade muito interessante, né? Ele tem uma estabilidade do preço, é um ativo que está em tendência de alta, né? Digamos que ele dificilmente vai perder para o BOVA11, tá? Existe, Merenda, dentro do seu estudo uma perda, uma diferença? Sim, tem. E foi uma única vez que para mim foi uma tremenda de uma exceção. Nós tivemos no início desse ano uma entrada de capital estrangeiro muito avassalador, que empurrou o nosso índice muito para cima, esticou bastante. E aí tem um período histórico que eles se encontram dando vantagem para o BOVA11. Então, como na minha humilde opinião eu considero isso exceção, porque, pessoal, é quase impossível o nosso BOVA11 superar com tendência superar o S&P 500. Eu acho que a probabilidade é baixíssima de acontecer do BOVA11 superar em tendência o S&P 500, ok? Então vamos lá. O primeiro estudo que eu achei interessante foi esse aqui, ó. As variações. Temos aqui uma variação desde quando o ETF é recente.
de 20,65, médio, né? Entre as extremidades, 7,22 nesse período histórico. E o nosso BOVA, no mesmo período histórico, teve uma retração de 16, né? Vale se adiantar que este período histórico aqui foi entre deixa eu colocar aqui, fevereiro a abril. Falar nisso, nós temos que ver aqui o que aconteceu com o nosso BOV de fevereiro a abril de 2025, né? Fevereiro, aqui ó, fevereiro a abril, né? Abril, por aqui. Fez exatamente o oposto, ó, e subiu, né? Então a gente teve essa diferença aqui, essa agonia aqui, ó. Deu uma agulhada para baixo, foi na época do tarifaço e tal, aí a Bolsa Americana caiu, e aí o dinheiro veio para o Brasil, né? Nesse período histórico de 2025, tá? Foi logo no ajuste lá, do primeiro anúncio do tarifaço, aí a S&P 500 cai e a nossa Bolsa começa a andar, né? E foi embora até esta região aqui, né? Dos 195,76. Isso, BOVA 11. Quando a gente olha do fundo, a gente tem que pegar uma data aqui, ó, de abril de 25, né, para... Estou conseguindo... Olha lá, 71% até o topo. Quando a gente pega o nosso IBOV, de abril de 25 até o topo, a gente tem uma alta de 62,11%. Então, ele supera nesse período histórico, né? De abril até esta data, ó, de um ano, de 17/4/26. Porém, existe um gargalo aqui, né, pessoal? Se eu comparar o período de janeiro de 25, o nosso IBOV, ele rendeu 68%. Quando eu pego janeiro de 25, é mais ou menos por aqui, ó. Janeiro de 25, tá? Se eu pegar o fundo, eu vou ter aqui uma máxima, porque eu tenho que descer a escala. Pera aí, pessoal. Pera aí. Aqui, ó. Janeiro de 25. Aqui, ó. Janeiro de 25, eu posso pegar qualquer período aqui, deixa eu ver esse aqui. Tem que pegar de uma mínima, né? Igual eu tô fazendo com o IBOV aqui, ó. Para cá, a gente teve aqui uma alta de 48%. Ou seja, o IBOV venceu nesse período histórico. 70 contra 50. Foi o único momento histórico que o nosso BOVA 11 ultrapassou o índice em 20%. E logo depois, todo mundo já conhece a história, né? O famoso ajuste. Aí se eu comparar com o valor atual de janeiro de 25 para agora, nós temos uma alta aqui de 51. Se eu comparar de janeiro, né, de 25 até agora, eu tenho uma alta de 48. Ou seja, o índice SPXR11 foi buscar a diferença, né? Ele se manteve e aí o nosso BOVA bateu e ele ficou equiparado. Ou seja, eu tenho alguma coisa que no momento que a bolsa se comporta de forma totalmente atípica, como foi essa grana avassaladora que entrou de capital aí do gringo, né? Que causou essa alta, esse ETF, ele tem uma vantagem interessante em relação ao nosso BOVA 11. A longo prazo, a tendência é ele superar, né, e muito o BOVA 11, porque ele não fica sujeito à flutuação do câmbio. E o que é mais interessante, pessoal, ele ainda tem um ganho em relação às taxas de juros do Fed versus as nossas taxas. Então ele tem um acréscimo a mais de rentabilidade, ok? E com a variação cambial anulada por contratos futuros de derivativos em cima
de renda fixa, né? Certo? Então, olha só, que coisa interessante, tá? Depois eu vou trazer os slides. Tem um amiguinho dele chamado IVVB11. Esse amigo dele sempre esteve aqui no Brasil, sempre foi o preferido de vocês, da maioria que investe, né, em exposição em Bolsa Americana, só que ele conseguiu superar e tem algumas vantagens que eu gostaria de explicar isso num próximo vídeo. A princípio, eu quero falar somente da exposição cambial do SPXR, que é nula, ou seja, é como se a gente tivesse comprado o ativo lá no dólar americano e ficasse na mesma moeda. Como ele tem que adaptar para o Brasil, ele cria essa exposição, né? Ele anula a exposição em dólar e te dá um ganho na diferença das taxas entre o Fed e a nossa taxa, que atualmente está dando uma diferença aí de 10,5 percentuais. Então, mas isso aí, essa taxa, ela vai ser embutida, né, dentro do fundo que tem uma parte em renda fixa. Então, por isso que eu trouxe essa sugestão para vocês, tá? E agora eu vou mostrar a relação, né? A relação, a equivalência, né? Quantas cotas de SPXR11 equivale a uma cota de BOVA11, ok? Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Um BOVA11, tá? O resultado do cálculo equivale nos preços de cotação de sexta-feira 2,39 cotas. Ou seja, eu preciso ter 2 cotas e meia em média, né? Que seria, né, uma conversão fracionária que a gente não pode fazer. Então, é muito mais viável eu fazer esse cálculo baseado apenas na quantidade de dinheiro. Mas aqui é para você saber quanto equivale às cotas e ter também uma referência da variação desse percentual. A tendência é que esta equação, esse 2,39, ele reduza. Porque à medida que a cota do SPXR crescer, né, vai ter uma diferença na razão, né? A razão é o que? É o preço do BOVA11 dividido pelo SPXR11. Beleza? Então, veja alguns insights da alocação tática. Sensibilidade de compra. Uma cota do BOVA11 compra 2,39 SPXR1. Em primeiro lugar, você precisa de menos dinheiro para ter esse ativo na sua carteira, né? Você pode ir comprando devagar. Completou, Merenda, eu completei 3 cotas. Eu já posso operar fazer uma venda coberta com uma cota? Pode, porque você está mais do que coberto, né? O valor financeiro é maior, certo? Para vender um BOVA. E sejam sinceros, pessoal, com vocês mesmos. Isso exige um pouco de responsabilidade, né? Esse ativo é aceito em garantia, ok? E você vai usar ele normalmente. Tem corretoras que dão um deságio maior, outras dão um deságio menor, então tem que ficar atento a isso também. Porém, eu estou muito mais confortável em ter na minha carteira um ativo exposto nos Estados Unidos do que o BOVA11. Me sinto mais confortável, né? Que o BOVA11 para mim é um ativo que é uma referência ruim, até como benchmark de mercado, tá? Arbitragem e rotação. Se a razão subir para cima da média histórica, sugere sobrevalorização local, favorecendo a alocação internacional. Olha que coisa interessante. Exposição sem câmbio. O SPXR11 utiliza rede cambial, isolando a performance do S&P 500 em reais, ideal para esse estudo. Foco relativo. O estudo ignora o dólar spot, focando unicamente na diferença de performance entre os mercados de ações. Olha isso, pessoal. Olha isso. Então, percebam, pessoal, que aqui é zero exposição cambial, tá? E vai ter alguns momentos, eu vou mostrar no comparativo entre o IVVB11 e o
SPXR11 a diferença, tá? Então, para não ficar muito grande esse vídeo, a gente vai fechar a parte do estudo em comparação, porque o objetivo principal é trazer a métrica de paridade. Nós fizemos isso muito bem, ok? Merenda, em termos de opções, o que seria? Comprou 3 cotinhas do BOVA11, eu fecho aqui, tá? Eu posso operar uma cota de BOVA11 tranquilamente. Olha só que coisa interessante, pessoal. Estratégia de opções. Olha que coisa interessante. BOVA11. Ou seja, eu tenho um lastro de um ativo mais forte contra um que é mais fraco, né? Então, se eu olhar aqui, quiser fazer... Deixa eu fechar aqui a janela e pegar um strike para o mensal de agosto, né? Posso fazer semanal, posso, né? Mas o objetivo aqui é educacional, né? Então a gente vai mostrar aqui um do mês de agosto. Ó, digamos que eu pegue aqui o strike 185, tá? Preço médio, que eu venho aqui para ficar bem tranquilo e ter uma probabilidade baixa de exercício. Então eu venho aqui, por exemplo, BOVA H188. Eu vendo aqui, ó, 0,34, né? Ah, é pouco dinheiro. Pô, mas só tem um BOVA, né? Então, à medida que você for aumentando seu capital, você vai aprendendo a operar opções com valores pequenos e aí você vai tendo parâmetro para entender que a remuneração com as opções, elas mais seguras, elas têm prêmios pequenos, né? Então tá aqui, ó, pega 34 centavos, ah, é pouco. Bom, mas tá entrando um dinheiro na tua conta, né? Com uma cota de BOVA H188, né? Faz parte do jogo, né, pessoal? É proporcional ao capital que a gente tem, mas é um exemplo bem basicão, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Fui que vocês estão com a vida ganha. Vale salientar que eu vou trazer outros estudos e vem um vídeo bacana de opções aí que eu vou fazer para o domingão também, que eu vou mostrar somente à noite, pessoal, beleza? Fui que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!